Estou aqui para falar com vocês a respeito de uma coisa que eu considero importante. Por quê? Nós hoje, evangélicos, a gente deve estar numa faixa aí de uns mais de 50 milhões de evangélicos só no Brasil, né? Ou seja, até onde eu fiquei sabendo da última vez, a população brasileira era de aproximadamente 200 milhões de pessoas, isso já um bom tempo atrás, né, que eu vi esses dados. E se somos, nós evangélicos, somos 50 milhões de evangélicos, somos um quarto da sociedade brasileira, né? E tem uma coisa extremamente importante de se entender, principalmente para quem é evangélico, né, e também para quem não é evangélico, que ser evangélico não é sinônimo de ser cristão, tá? Isso tem que ficar bem claro, principalmente para nós, primeiramente para nós, e depois para as demais pessoas também. Por quê? Tem um pastor, eu não lembro bem o nome dele, que ele tem uma frase que ele diz o seguinte: ir a uma igreja não faz de você um cristão, assim como ir a um estábulo não faz de você um cavalo. Ou seja, eu posso ser evangélico, posso estar inserido dentro de uma igreja evangélica, posso ter atividade dentro da igreja evangélica, participar de todos os eventos que tem na igreja evangélica, ter sido batizado dentro de uma igreja evangélica, né? Seguir a doutrina de uma igreja evangélica, no entanto, sem ser de fato um cristão. E talvez pessoas pasmem e pensem o seguinte: mas isso é possível? Bom, antes da gente prosseguir aqui no raciocínio, deixa eu ler aqui Atos no capítulo 11, versículo 26, quando diz o seguinte: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja os discípulos, vou repetir, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, na cidade de Antioquia, esses irmãos eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Há um ponto importante aqui nesse versículo, na verdade dois, a ser considerado. O primeiro ponto a ser considerado, segundo os estudos, é que quando eles são chamados de cristãos, eles não foram autodenominados cristãos, não foram eles que se autodenominaram cristãos, ou a liderança que disse que a partir daquele momento eles seriam chamados cristãos. Não foram. Quem começou a chamar esses irmãos, essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs de cristãos foram as próprias pessoas. Esse é o primeiro ponto. A primeira parte do primeiro ponto. Mas é importante entender que eles são chamados de cristãos não como um reconhecimento, né, ou como uma forma de elogio, mas foram chamados de cristãos com um certo desdém, né, como que as pessoas fazendo pouco caso deles, né? O segundo ponto é que a palavra cristão, segundo os estudos, significa pequeno Cristo, ou seja, é um pequeno Cristo aqui nessa terra, né? Voltando ao nosso raciocínio a respeito de estar inserido numa igreja evangélica, fazer parte da religião evangélica, mas isso não ser sinônimo de ser cristão, o que a gente precisa saber para saber, né, para entender se a pessoa ela é de fato uma cristã ou se ela simplesmente faz parte da religião evangélica. Veja bem, dentro de uma igreja evangélica você tem determinadas atividades, dentre essas atividades a leitura bíblica, né? Quando você está lá no culto, chega um momento, se é um culto de chamado de doutrina, que é um culto de estudo, quando você está lá, é pedido a você que você abra a sua Bíblia em determinados capítulos e leia determinados versículos, né? Se é um culto público, no momento da pregação, o pregador vai abrir a Bíblia e pedir que você abra a Bíblia também no mesmo capítulo e acompanhe com ele a leitura dos versículos da pregação que ele vai fazer. Então, dentro de uma igreja evangélica, isso é comum, você pegar a sua Bíblia, e é tão comum que você tem que levar a sua Bíblia para as atividades, para o culto na igreja ou para um estudo, para a chamada escola bíblica. Então, você tem que levar a sua Bíblia. Por quê? Porque chegando lá, você vai ter que manusear a sua Bíblia. Você vai ter que abrir, você vai ter que ler junto com quem está lá à frente falando, né? Então, isso é comum. Isso dentro da igreja, tá? Dentro do ambiente igreja, dentro do ambiente desse ambiente religioso. Então, o primeiro ponto a se considerar, fora desse ambiente religioso, a pessoa ela tem esse hábito também de pegar a sua Bíblia dentro da sua casa e abrir para ler, independente de alguém estar falando para ela abrir e ler,
ela tem esse hábito por si só, pegar um horário específico do seu dia, todos os dias, pegar a sua Bíblia e fazer uma leitura bíblica, ela tem esse hábito, né? Então daí você vai saber se a pessoa ela é cristã ou não, né? Segundo ponto, também dentro da igreja evangélica, dentro do ambiente religioso, no culto público, é comum se fazer orações, né? A pessoa vai estar lá na frente para fazer uma oração e ela vai pedir que você feche os seus olhos, você vai fechar os seus olhos, vai falar que você deve ficar de joelhos, ou pode ficar em pé, ou pode ficar sentado. Dependendo da igreja, vai dizer que você pode ficar à vontade, mas que você feche seus olhos para que se faça oração e você acompanhe também, faça oração ali junto. Então, isso também é uma coisa comum dentro de uma igreja evangélica. Agora, fora desse ambiente religioso, né? Fora do templo, a pessoa tem o hábito também de fazer orações dentro da sua casa. Ela tira um período, tira um horário específico do seu dia para fazer uma oração a Deus, para orar não só por si, mas orar pelas pessoas, orar pelos seus familiares, orar pela situação do país, orar pela liderança do país, pelos governantes, orar pela liderança da sua igreja, orar pelos seus irmãos, enfim, fazer orações, ou se não for para orar pelas pessoas, mas simplesmente para manter uma comunhão com Deus por meio da oração. Esse é o segundo ponto. A pessoa faz isso. Terceiro ponto, e de extrema importância também. Dentro de um ambiente religioso, dentro de uma igreja evangélica, pede-se, né, não sei se pede-se seria a palavra correta, né, mas de certa forma nos leva a ter um determinado comportamento. Ou seja, dentro desse ambiente, você não fala qualquer coisa, né, não é qualquer tipo de coisa que você fala ali, não é? Você não se comporta de determinadas formas, né? É, vamos supor, né, vamos falar uma coisa aqui bem chula, né? Dentro da sua casa você se comporta de maneira normal, né? Você está à vontade, você está dentro da sua casa. Então, se você tiver que, quem tem esse hábito, que é horrível, muita gente não gosta, mas quem tem o hábito de arrotar alto dentro da sua casa, ele vai fazer. Ele está dentro da casa dele, né? Ele está à vontade, então ele pode fazer dentro de um ambiente, de um culto, você não pode, né, arrotar alto. As pessoas vão olhar para você. Isso é falta de educação. Então você tem esse comportamento de não fazer isso, né, esse tipo de coisa. Se você é alguém que fala alto, né, dentro de um ambiente de culto, você não vai fazer. E tem tantos outros comportamentos que nós somos condicionados. A palavra certa é isso, é condicionados. Dentro de um ambiente de culto, dentro de um templo, né, nós somos condicionados a determinados comportamentos. Agora, fora desse ambiente, como é que eu me comporto? Né? Dentro de um ambiente de culto, dentro de um templo, eu sou condicionado a um linguajar, né? A uma forma de falar, a uma forma de me comportar. Fora desse ambiente, como é que eu me comporto, como é que eu falo, qual é o meu linguajar, né? Qual é o meu vocabulário, principalmente, né? Quando eu estou no ambiente de culto, meu vocabulário é aquele, mas fora do ambiente de culto, fora do templo, fora das vistas das pessoas, principalmente. Como é que é o meu comportamento? Como é que é o meu vocabulário? Como é que é o meu linguajar? Então, em primeira mão, a gente tem que observar essas três coisas, né? Leitura bíblica fora do ambiente de culto, oração fora do ambiente de culto, comportamento fora do ambiente de culto, tá? Esse assunto eu quero abordar em 2 vídeos, e esse é só o primeiro vídeo, e nesse primeiro vídeo é só isso que eu quero deixar aqui pra gente. Essas três coisas para que a gente saiba diferenciar se uma pessoa ela é cristã ou se ela é simplesmente um evangélico, um religioso. Leitura da palavra de Deus, leitura bíblica fora do ambiente de culto. Vou repetir, tá? Oração, prática de oração fora do ambiente de culto, comportamento fora do ambiente de culto. Essas três coisas, né, em primeira mão a gente precisa observar. Nós precisamos observar em nós e as pessoas de fora precisam observar isso em nós. As pessoas de fora elas vão observar principalmente essa terceira coisa aqui, comportamento. E essa terceira coisa aqui, comportamento, será resultado dessas duas primeiras coisas aqui. Se essas duas primeiras coisas aqui estão em dia, essa terceira coisa aqui vai ficar em dia. Se essas duas coisas aqui não existem, essa terceira coisa aqui será um desastre. Então, se você
trabalha com uma pessoa que diz que é cristã, que frequenta uma igreja evangélica, que faz parte de uma igreja evangélica, que tem atividade numa igreja evangélica, mas o comportamento dela não condiz, você pode ter certeza, essas duas coisas aqui ela não faz. E se essas duas coisas aqui ela não faz, fica meio duvidoso dizer se ela é cristã ou não. Ela pode ser uma evangélica, porque faz parte da religião evangélica, está dentro de uma igreja evangélica, está submetida a uma doutrina evangélica, está debaixo de uma liderança evangélica, mas o comportamento dela foge completamente do que é ser um pequeno Cristo. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero só falar isso aqui. No segundo vídeo, vou falar um pouco mais e a gente vai abordar alguns versículos aqui para comparar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, fique na paz de Cristo.